Olá pessoal, meu nome é Thiago Campos e eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o direito obrigacional. Como nós só temos 10 minutinhos, eu vou aproveitar esse espaço para conversar com vocês sobre um tópico que causa muita confusão entre os estudantes e que é muito frequente nas provas de concurso. É a semelhança e as diferenças entre as obrigações solidárias e as obrigações indivisíveis. Professor, por que esse tópico causa tanta confusão? Ora, tanto nas obrigações solidárias quanto nas obrigações indivisíveis, o credor pode exigir de todos os seus devedores a prestação como um todo, ainda que eles só lhe devam uma parte. Ocorre que essa exigência está fundamentada em motivos completamente distintos, que é o que diferencia esses dois institutos. Para a gente compreender isso melhor, a gente precisa fazer uma revisão dos 3 elementos básicos de uma relação obrigacional. Toda obrigação civil possui um elemento subjetivo, que são as partes, o credor e o devedor, um elemento objetivo, que é a prestação, o objeto da relação obrigacional em si, e um elemento imaterial, que é o vínculo jurídico que une as partes ao redor do objeto da obrigação jurídica. O que você precisa ter em mente, o que você precisa guardar, anotar aí, é que a indivisibilidade está sempre relacionada ao elemento objetivo, à prestação, ao objeto. Enquanto que a solidariedade é uma classificação que diz respeito aos sujeitos das obrigações, às partes, ao credor, ao devedor. Se você tiver essa distinção em mente, você consegue compreender melhor a diferença dos institutos e os seus desdobramentos, que são os elementos que diferenciam as obrigações indivisíveis das obrigações solidárias. Vamos a um exemplo. Você está aí estudando, assistindo às aulas aqui do complexo, se preparando para a sua prova, quando em um almoço os seus pais lhe prometem aquele carro que está parado lá na garagem da sua casa, que os dois compraram juntos. Seu pai deu 50%, comprou o carro dando 50% do valor dele e sua mãe dando os outros 50%. O carro é dos dois, está lá paradinho, só aguardando você passar no concurso. O carro é um objeto indivisível. Não tem como você partir o carro, dar um pouco agora, outro pouco depois, ou partir e depois uni-los novamente. É indivisível. Ele é característico de uma obrigação indivisível. Seus pais prometeram esse carro. Você pega, estuda direitinho, estuda com afinco, participa das aulas, participa dos grupos de estudo e consegue a sua tão sonhada aprovação. E aí você vai lá exigir a obrigação que seus pais assumiram para com você. Vai lá pedir o seu carro que está lá na garagem. Tem como você exigir só a parte do seu pai e não exigir a parte da sua mãe? Não tem como. O carro é um todo, é um bem indivisível. Você precisa que os dois cumpram a sua obrigação. Não tem como pegar só uma parte e só a parte do outro. Aqui fazemos um parêntese. Imagine que ao invés do carro, seus pais lhe tivessem prometido 30 mil reais, o valor desse carro. O dinheiro é, por natureza, divisível. Então, se você tivesse conseguido a sua aprovação, você teria o quê? O direito de exigir do seu pai 15 mil reais e o direito de exigir da sua mãe 15 mil reais. Por quê? Porque o dinheiro é naturalmente divisível. E ainda que eles não tivessem combinado com você que cada um daria metade, o Código Civil pressupõe isso, que as obrigações divisíveis são entendidas como divisíveis por igual. Então, se eles combinaram de te dar 30 mil reais, você tem o direito de exigir 15 mil reais de cada. E aí, nesse parênteses, a gente insere a solidariedade. O que a solidariedade faz? Como já dito, ela diz respeito aos sujeitos. Então, lembramos, nós temos aqui desse lado uma obrigação indivisível, um carro de 30 mil reais. Deste lado, uma obrigação divisível, 30 mil reais em dinheiro. E aqui acima, a solidariedade. No caso do carro, quando você for exigir sua prestação, por ela ser indivisível, você não tem como separar a parte da sua mãe da parte do seu pai. Então, você vai ter o direito de exigir o carro como um todo. Isso não ocorre no dinheiro.
Porque no dinheiro ele é naturalmente divisível e você só pode exigir a parte que compete a cada um. Se você inserir a solidariedade na obrigação divisível, o que acontece? Você passa a ter direito de exigir de cada um a dívida como um todo. Você passa a poder exigir tanto do seu pai quanto da sua mãe os 30 mil reais como um todo. Ah, professor, entendi. O carro, por ser indivisível, eu não tenho como exigir a parte de cada um. Então eu vou exigir o carro como um todo e vou estar com o meu carro tranquilo e calmo. O dinheiro, por ser divisível, eu não posso exigir, em regra, os 30 mil reais de cada um. Só posso pegar 15 mil reais de cada. Mas aí, para me proteger, eu uso a solidariedade para poder exigir de cada um os 30 mil reais. Porque afinal, vai que minha mãe tem 30 mil reais e meu pai não tem. Então é melhor que eu cobre da minha mãe os 30 mil e me garanta, quando eu conseguir a minha aprovação. É isso? Exatamente isso. A solidariedade é o quê? É um benefício, é uma garantia que o credor tem para conseguir garantir a satisfação da prestação que lhe é devida. Mas, professor, então a solidariedade não faz sentido nas obrigações indivisíveis. Porque nas obrigações indivisíveis, como eu não tenho como exigir a parte de cada um, de qualquer forma eles vão me dar o carro como um todo, não é isso? Vamos com calma. O que acontece é que na indivisibilidade, cada um lhe deve apenas uma parte. Nenhum dos dois lhe deve os 30 mil. Cada um deve 15 e 15, que juntando dá o carro. Quando você coloca a solidariedade nos bens divisíveis, cada um passa a te dever 30 mil, te deve 15 mil, mas você pode cobrar os 30 mil. Qual é a vantagem, qual é a utilização da solidariedade nas obrigações indivisíveis? É quando elas se convertem em perdas e danos. Porque as obrigações indivisíveis, quando se convertem em perdas e danos, elas viram obrigações divisíveis. E aí, ao virar obrigações divisíveis, você, com a segurança da solidariedade, pode exigir nas perdas e danos o valor total de cada um dos devedores. Coisa que não aconteceria se não houvesse a solidariedade. Se seus pais não te deverem solidariamente, só se ficarem te devendo o carro, e acontecer alguma coisa com esse carro, caso for tudo a força maior, cada um só será responsável por 15 mil perante a você. E você não pode cobrar de apenas um deles 30 mil. Diferente é se você inserir a solidariedade, quando você vai poder cobrar de cada um deles os 30 mil reais. Então, senhores, como a gente já observou, a solidariedade diz respeito aos sujeitos e a indivisibilidade diz respeito ao objeto. Se você tiver essa diferenciação em mente, você consegue compreender os desdobramentos e responder qualquer questão de concurso. Vamos lá. Vamos finalizar com um grande resumo. Indivisibilidade diz respeito ao objeto. Solidariedade diz respeito aos sujeitos. Esse é o grande resumo. O resto, todas as demais diferenciações, são apenas consequências disso. Se você pensar, por exemplo, em perdas e danos, por que quando se converte em perdas e danos perde a indivisibilidade? Ora, porque o objeto deixa de ser indivisível. Ou seja, é uma consequência da indivisibilidade estar ligada ao objeto. Quando é que se extingue a solidariedade? Quando ocorre a morte da parte. Por quê? Porque quando ocorre a morte, você está alterando o sujeito. E aí, como a solidariedade pelo Código Civil só decorre da lei ou da vontade das partes, ao estar alterando-se as partes, a solidariedade não se transmite para a herança. Então, o espólio não vai ser solidário por aquela dívida. Vai responder só na parte que lhe compete. Todas as distinções entre solidariedade e indivisibilidade decorrem da premissa máxima de que a solidariedade está relacionada aos sujeitos e a indivisibilidade está relacionada ao objeto. Guarde isso, leve isso para a sua prova, que você será capaz de responder qualquer questão. Um grande abraço e até a próxima!